Então, tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Então, vamos lá. Vou fazer essa primeira junta com vocês. Então, aqui a gente tem o x dividido por 5. Eu não quero x dividido por 5, né? Eu quero só o x. Eu quero saber o quanto é o x. Então, eu não sei se vocês repararam que quando a gente estava se tratando de... quando a gente tinha uma subtração, a gente resolvia... Quer dizer, nesse caso ia ser um exemplo. Quando a gente tinha um número 8 positivo, aqui nesse caso, ó, a gente resolvia ele subtraindo o negativo. Mesma coisa com 14. A gente tem um 14 positivo aqui, a gente resolvia subtraindo um 14. Aqui, na divisão, é a mesma coisa. Se eu estou dividindo o x, para eu chegar no meu resultado que eu quero, eu preciso multiplicar o mesmo número que eu estou dividindo, tá? Então, a gente usa operações inversas da que a gente está enfrentando. Então, eu tenho x sobre 5 e eu quero isolar o x, deixar o x sozinho, porque eu não gosto dele, eu vou ter que multiplicar por 5 aqui, tá? Então, eu vou multiplicar por 5 os dois lados, lembrando, tudo que faz de um lado, lado A, é igual ao que eu vou fazer do lado B. Lado B, tá bom? B. A, B. Então, se eu multiplicar por 5 aqui, sendo que eu estou dividindo também, eu vou cancelar. Então, eu vou ter o x isolado, que é o que eu queria. E eu vou ter que multiplicar 25 por 5. 25, 50, 75, 100, 125. Tá? 125. E se eu precisei multiplicar quando o meu x estava sendo dividido, e agora quando eu tenho Vocês estão vendo ainda? Estão, né? Sim. Como que eu faço? Desculpa, é que meu computador deu um pau, mexeu, eu falei, uai, será que eu perdi? Mas voltou já. Então, vamos fazer a B. Vamos fazer a B junto. Na verdade, eu vou resolver, mas eu quero que vocês me falem os passos, tá? Então, o que seria esse primeiro passo? Professor, o que fez ser cancelado aqui foi a divisão e a multiplicação juntas. Exatamente. Tá bom. Então, ó, no caso aqui, ó, é que eu vou escrever em cima, né, porque eu preciso reduzir o tamanho do meu... Aqui, acho que agora vai estar mais... Não, ficou pior, gente. Então, intermediário. Aqui, se eu estou dividindo, eu multiplico, que eu faço o inverso, tá? Então, o que seria aqui? Na B. Você vai multiplicar por 2. Tá. Não? Exatamente. Então, vamos lá. X é igual... Porque eu multipliquei por 2 aqui, ó. 2 vezes x sobre 2, eu vou cortar o 2. Aí vai ser 2 vezes 10 sobre 5. Tá? Aqui vocês trabalharam com a Marília, acho que na aula passada, a Ana pode falar, né? Mas operações com fração, acho que vocês trabalharam um pouco. Vocês saberiam responder esse daqui? 2 vezes 10 sobre 5. Como que a gente vai resolver? Eu não tenho certeza se tem que colocar um 1 debaixo do 2. É. Lembrando, isso que você falou, não sei se foi a Milena ou foi a Carla, mas ó, é interessante, porque eu tinha falado ali em cima, eu vou falar de novo. O 1, ele é que nem a multiplicação, ele está implícito, né? Porque quando você divide algum número por 1, ele é o mesmo número. E quando você multiplica alguma coisa por 1, ele também é o mesmo número, tá? Então, por isso que eu não tinha colocado aqui, mas o que você falou está certíssimo, é 2 sobre 1, o que é a mesma coisa que 2, tá? Mas e agora? Como que a gente faz para resolver?
Não precisa dar a solução, só me fala o que você pensa que eu deveria fazer para resolver. Eu estou multiplicando 2 vezes 10 quintos. Ó, eu vou aproveitar isso, porque, na verdade, isso daqui é um exemplo muito bom, essa expressão, um exemplo muito bom como a gente simplesmente simplificando, a gente consegue resolver, e vocês vão ver que vocês conseguem resolver. Então, 10 quintos, 10 dividido por 5 é a mesma coisa que 2. Vocês sabem isso, né? 2 vezes 5, 10. Vocês sabem isso. Vocês simplesmente ficaram assustadas por ter que fazer uma multiplicação de duas frações, que realmente é difícil, e aí não pensaram nessa opção. A opção é reescrever isso. Ó. Eu vou reescrever sem o 1 embaixo, porque o 1 é implícito. Isso daqui é a mesma coisa que 2 vezes 2. Porque 10 dividido por 5 é 2, que é igual a 4. Que outro jeito eu poderia responder também? Eu poderia multiplicar o 2 vezes o 10. Então, daria 20. 2 vezes 10, vocês também saberiam fazer. 20 dividido por 5. Porque eu multiplico o de cima e multiplico o de baixo. Tá? Se eu tivesse somando, aí é mais complicado. Aí eu teria que fazer o MMC, que eu acho que a gente não passou ainda, vai passar ao longo do... Mas multiplicação é isso. Então, 20 dividido por 5 também é 4. Tá bom? Então, ó, coisas difíceis, ou seja, multiplicação de fração, se você simplificar, você consegue resolver. Então, é esse passo 2 aqui, simplificar. Tenta sempre olhar e falar, como que eu posso escrever isso de um jeito mais fácil para eu resolver? Tá? Que aí você vai chegar nisso. 2 vezes 2 vocês saberiam fácil fazer, né? Eu já passei 5 minutos, eu tô na dúvida aqui se eu... mas só para falar, a aula era isso, tá? Tinha mais um de exercício desse parecido e uma exercício para a gente montar a equação. Mas eu acho bom a gente parar, porque eu acho legal a gente retomar isso na próxima aula, treinar mais uma rodada de exercício, tá? Desse tipo. Se vocês quiserem, eu passo exercício para vocês, tá? Vocês me falam. E Sim, aí, Cru, por favor. tá bom, então eu vou preparar. Segunda-feira eu mando, pode ser? Eu vou anotar aqui já. Pode. Segunda-feira eu mando. Mas eu acho melhor do que tentar fazer agora. Já estamos cansados, a gente já fez um monte de exercício. Vamos terminar. Foi bom a aula. Deu para ver bastante coisa. E aí a gente faz essa revisão na próxima aula. Eu vou falar com a Marília, se for ela. E aí sim a gente passa para tentar montar a gente mesma a equação a partir das informações. Mas eu acho que é importante treinar um pouco isso, tá? Então, mandar exercícios. Eu vou tentar mandar exercício com solução, mas eu vou botar a solução lá embaixo no documento. E eu queria que vocês tentassem primeiro fazer e depois fossem ver as soluções, tá? Que é importante errar, tentar errar, enfim. Tá bom. Pode falar, desculpa. Não, nada, só falei tá bom. Ah, tá. É que o professor tem isso, a gente fica falando, não para de falar 1 minuto, então vocês têm que interromper mesmo. Querem falar alguma coisa em termos de tiveram dificuldade em alguma coisa, querem que, enfim, se tiveram algum comentário sobre a aula, que eu passei rápido nisso, ou fui muito devagar naquilo.
Não, a aula foi boa, Pro. Que foi bom também, mesmo não conseguindo ver uma partezinha. Qualquer coisa eu dou uma olhada no YouTube, a parte que eu não consegui ver, mas foi boa assim. Tá bom,